Pronto, gente. Então vamos lá. Olha, a gente já trabalhou bastante, né? A gente já fez 41 questões. Vamos para a nossa 42ª questão. E vocês viram que a gente já falou das funções do ser, né, no nosso curso, mas questões do ser nunca são termináveis. A gente tem que pensar que é comum haver questão que fale do ser, né? Então nós já revisamos aí, principalmente, né, o ser, índice de indeterminação do sujeito, o ser, pronome passivador e o ser, pronome reflexivo, certo? Então tá bom. Então a gente, com base nessa revisão que a gente já fez, a gente vai ler o próximo item e vai ver como é que a gente vai fazer o raciocínio, tá certo? Então vamos lá, vamos lá. Temos aí, se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos. Então, observem, se o cinema está cheio, a gente senta, certo? Então, vejam, aqui nós temos, nos trechos acima, desconsiderando possíveis desvios da norma culta quanto à estrutura do texto, certo? Tudo bem? Desconsiderando possíveis desvios da norma culta quanto à estrutura do texto. Então, não importa o que está escrito no texto, se está correto ou se não está correto, né? As palavras em destaque classificam-se respectivamente como conjunção e pronome. Então, não é para você julgar se o texto está errado ou se ele está correto, se existem erros gramaticais nele ou não. Independentemente disso, o que se quer saber é quais as funções do ser, certo? É isso que ele está perguntando aí. E aí, ele diz que um ser, o primeiro ser, né, tem a função de conjunção e o segundo ser tem a função de um pronome. Então, além de tudo aquilo que a gente já viu, o que mais que a gente sabe a respeito desse ser? Vamos lembrar. Ó, o ser pode ser mesmo pronome pessoal do caso oblíquo. Pode. Quando a gente diz lá, ele se levantou e saiu. Olha lá, ele se levantou e saiu. Isso é um pronome, né? Que vai se referir a ele mesmo. Além disso, nós também temos o ser, não é? Conjunção condicional. Certo? Conjunção condicional. Então, se eu digo lá, se você for, eu também irei. Então, se você for, eu também irei. Certo? Se você for. Então, esse daí, não é, esse se, ele dá pra gente a ideia de um caso. Vejam, caso você vá, eu também irei. Olha lá, caso você vá. Então, caso você tenha dúvida se aquele ser tem valor de condição ou não, dá para trocar pelo caso, porque o caso funcionando sempre vai ser conjunção subordinativa de condição. Sempre. Então, veja, caso você vá, eu também irei, né? Aqui deu. Então, a gente vai ter que voltar para o texto para ver. E antes disso, vamos lembrar que esse ser também pode ser uma conjunção, marquem aí, conjunção subordinativa integrante. Então, essa aqui é aquela do CSI que eu explico para vocês. Olha, a gente tem um CSI aqui, né? A conjunção subordinativa integrante. Então, é aquela que, quando é empregada no texto, é substituída pelo isso, não é? Vejam, ele me perguntou
se iríamos com ele hoje. Olha lá, ele me perguntou se iríamos com ele hoje. Então, o que a gente faz aí? A gente pega toda essa oração e troca pelo isso. Vê se daria pra gente fazer essa pergunta, ó. Ele me perguntou isso. Daria ou não daria? Ficaria uma frase completa. Esqueçam o sentido. Ficaria uma frase completa, não ficaria? Ele me perguntou isso? Completou, perguntou. Então, pronto, nós estamos vendo aqui mais 3 funções do se, não é? O pronome pessoal do caso oblíquo, conjunção condicional, conjunção subordinativa integrante. Certo? Pronto, tem um exemplo de cada. Vamos voltar aqui. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila. Então, caso o cinema esteja cheio, então no primeiro período vai ficar lá. Caso o cinema, né, esteja cheio, daí a gente tem que mudar o verbo. Caso o cinema esteja cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Pronto, então de fato, se eu consigo trocar esse se por caso e manter o sentido, então é verdade, nós temos aí um se que é conjunção, certo? Para ser pronome, tem lá, se acostuma para evitar feridas, para ficar mais fácil, né? Bem mais fácil de a gente entender se esse se é um pronome ou não, se nós fizermos assim. Não tá lá, se acostuma para evitar? Pega esse se e joga para cá. É assim mesmo. Veja, acostuma-se para evitar feridas, certo? Então, acostuma-se para isso. Deu certo. Então, de fato, esse primeiro se é uma conjunção e o segundo é, de fato, um pronome. Então, muda na elaboração da frase. Quando eu falo que ele muda de posição, tá? Beleza? Eita, nós, né, pessoal? Aí esse povo tá assim, professora, mas que tosse é essa, professora? Pois é. Eu não sei de onde ela veio, como ela começou, mas ela tá aí. Tá? Eu tô fazendo de tudo para não tossir, então vocês tenham paciência comigo, beleza? Um pouquinho de paciência, vamos lá. A colocação pronominal está de acordo com a norma padrão nos 2 trechos que seguem. O que é a colocação pronominal? Ó. Aqui, eu peguei o se acostuma, que iniciou o texto, e mudei a posição dele para depois do verbo. Acostuma-se para evitar feridas. É possível? É. Certo? Muito bem. Então, daria certo, né? Aí ele quer saber se a colocação pronominal está de acordo com a norma padrão dos textos que seguem. Então, a gente tem só que olhar para quem? Para o pronome pessoal. Então, a gente tem esse se e esse se aqui. Não é? Ou tem mais algum que eu perdi aí? Não tem não, né? Não tem. Então é o seguinte, ele quer saber da colocação pronominal. Quando o verbo inicia o período, está aqui o verbo. Quando o verbo inicia o período, nós somos obrigados a colocar o pronome oblíquo depois do verbo. Certo? Então tá aí. Quando o verbo está acompanhado de artigo, ele vai começar, de artigo não, desculpa, de pronome, e ele vai começar a frase, não é? A gente não pode começar com o pronome oblíquo, certo? Não pode, tudo bem? Na segunda, como pode-se chegar a Lisboa? Como pode-se chegar? Pode-se chegar? Vejam, o como ajuda a gente a fazer a pergunta, a exclamação, certo? E assim por diante. Então, veja só, o como é uma conjunção subordinativa.
certo? Tudo bem? E aí o que acontece? Aliás, ele pode ser conjunção subordinativa, né? E pode ser também um advérbio interrogativo, que é o caso aqui. Professora, a gente não sabe nada disso. Gente, mas uma coisa vocês têm que saber, que conjunção subordinativa, né, atrai o oblíquo para antes do verbo. E os advérbios também. Então, aqui tinha que ser, como você pode chegar a Lisboa? Outra coisa, não é uma pergunta? E aí a gente vê, ó, que numa interrogativa, ou seja, numa interrogação, não é? Numa pontuação de afirmação, uma afirmativa. Por exemplo, chegou a Lisboa, estou afirmando, né? Então, na interrogativa, na afirmativa exclamativa, vamos pôr aqui a exclamativa. Porque a gente afirma, só que tem que ser a afirmativa que exclama. Para não complicar, você pode fazer assim, aquela que pergunta, aquela que exclama, e também tem a optativa. Quem que é a optativa? Aquela que faz ideia. Agora aqui, ó, é optativa ou a gente pode dizer que é aquela que expressa desejos. Tá? Então, essas três frases fazem isso. Então, quando você perguntar, quando você exclamar e quando você expressar desejos. São as três formas, né, de construção de frase que nos obrigam a colocar o oblíquo antes do verbo. Então, aqui a gente tem o como, que é um advérbio interrogativo. Gente, o como é advérbio interrogativo porque ele faz pergunta de modo. Como você chegou aqui? Perceberam? Ele pode também... a gente pode também encontrar advérbio interrogativo quando, o porquê. Olha lá, são as palavrinhas que vão nos auxiliando a fazer as perguntas, tá? Então, essas daí estão de bom tamanho. Então, vejam bem, todas elas têm valor adverbial. Numa frase interrogativa, que é o caso da primeiríssima aqui, a gente não precisa ter dúvida. Esse pronome oblíquo fica antes do verbo. Marquem tudo. O que acontece é o seguinte, ó. Marcaram? Então, essa questão daria só para você avaliar por aqui. Se fez uma pergunta, se exclamou ou expressou um desejo. Para quem não sabe o que é expressão desejo, não se lembra, a gente tem aquela frase da vovó que diz assim, Deus te proteja, meu filho. Olha lá, Deus te proteja, meu filho. Tá vendo? A vovó, quando falava isso pra você, Deus te proteja, minha filha, né? Quando dizia Deus te proteja, ela estava expressando um desejo dela, né? Então, gente, se a gente faz pergunta, se a gente exclama, se a gente expressa a ideia de desejo, nós somos obrigados a fazer próclise. E aí tinha que ser, como você pode chegar a Lisboa? Agora, eu fiz a questão de colocar para vocês que o como pode ser uma conjunção subordinativa, então lembrem-se disso quando vocês estiverem avaliando questão de prova mesmo, não é? E ainda ele pode ser um advérbio interrogativo, ou seja, usado para fazer pergunta, tá bom? Quando a gente pergunta quando você vem, por que você faltou, todas elas são advérbios interrogativos. Elas estão aí só para fazer pergunta, tudo bem? Então, veja lá, quando isso acontece, nós somos obrigados a fazer próclise. Então, esse se vem aqui para antes da forma verbal. Tudo bem? Nesses três casos de frase aí, nós somos obrigados a fazer interrogativa, afirmativa e exclamativa ou a que expressa desejo, a optativa. Tudo bem? Então, esse item aqui está errado, porque o primeiro está em norma culta, o segundo não. Tranquilo? Ótimo, vamos caminhar. Daí, 44. Ó, as substituições das expressões em negrito, essas daqui. Por um pronome pessoal,
foram feitas de acordo com a norma padrão da língua e mantiveram o sentido básico nos seguintes exemplos. Então, ele quer saber se está tudo correto, certo? Se está correto e mantiveram o sentido. Então, é isso. Trocando por um pronome pessoal. Então, o mais importante é a gente saber trocar por um pronome pessoal. E aqui, no modelinho, a gente já tem, ó, mas nós estaremos enganando a nós mesmos, como enganando-os. Essas questões aqui que a gente fez para esse nosso encontro, elas são importantes por conta das questões de reescritura de frase, tá? Então, reescrevendo o texto dessa maneira, fica correto e claro? Então, vocês sempre observem essa passagem de uma forma para outra, para ver se ficou adequado ao meu padrão. Então, antes de pensar no sentido, primeiro vocês vão ler o trecho original, aliás, o trecho da resposta, e vão verificar se nesse trecho da resposta alguma coisa está errada. Porque se você achar um erro aí, você fechou esse item e vai para o próximo. Entendido? Eu estou falando de realidade de prova, tá, gente? Se você leu o texto, já viu que na leitura do texto, de reescritura de frase, alguma coisa mudou o sentido ou ficou errada, você já considera errado e vai embora. Então, essa questão serve para isso também. Veja aí. Não é? Nós temos, mas nós estaremos enganando a nós mesmos. Vai ser enganando-os? O os, minha gente, é de terceira pessoa. O nós é de primeira pessoa. Certo? Então, são incompatíveis. Se nós estamos enganando a nós mesmos, né? Nós estamos enganando a nós mesmos, vejam que além de tudo tem preposição. Não é? Tem preposição e está em primeira pessoa aqui. E aí jogou para a terceira. Então, a gente já sabe que não deu certo. Vai ser, mas nós estaremos enganando a nós mesmas, no caso, a nós mesmos. Então, aqui não poderia ser o deixa eu pôr aqui na frente. É primeira pessoa do plural, tinha que ser enganando-nos. Certo? Aqui ele quer o pronome pessoal que vai funcionar como complemento desses verbos, tá? Do verbo enganar e do verbo ampliar. E os pronomes pessoais que seguem como complementos dos verbos são os pronomes oblíquos átonos. Quem são eles? Aqueles que são pronomes, o meu, teu, seu, nos, o vos, certo? São pronomes que eles não vêm acompanhados de preposição na frase como esse nos, mas eles podem ter no seu sentido a preposição, acabou de acontecer. Então, nós estaremos enganando a nós mesmos ou nós estaremos nos enganando. Essa seria a forma correta, porque se nós estaremos em primeira pessoa, certo? Então, nós também vamos enganar a quem? A nós mesmos. Primeira pessoa. Não pode ser o os, tá? Depois, é necessário ampliar o acesso à educação. Então, é necessário ampliar o quê? O acesso. O restante vai junto. Mas você tem que se concentrar no núcleo. Você vai ampliar o acesso, que é masculino e singular, trocou pelo o, porque aqui o acesso é igual a ele. Acesso é igual a ele, que é igual à terceira pessoa do singular, tá? Então, terceira pessoa do singular. Masculino, acesso singular, MS de masculino singular, a gente realmente faz isso que eu falei. Troca pelo o, certo? Como o verbo termina em R, a gente tira R e acrescenta L ao pronome e fica ampliado. Então, essa forma aqui é correta. Beleza? Então, os pronomes oblíquos átonos são aqueles que poderão, vamos só fechar aqui, né? Poderão funcionar como complementos, viu, gente? Era isso que eu estava querendo colocar para vocês, que os oblíquos átonos podem funcionar como complementos. Então, os pronomes que eu falei são o me, o te, o se, o nos e o vos, que são os que mais aparecem aí
pra gente fazer a troca. Além do o, do a no singular, no plural e o lhe, singular e plural. Certo? Todos esses aqui são pronomes que vão funcionar como complementos, tá? Por isso que ele pediu para fazer a troca aí, complementos verbais, e a gente trocou pelo pronome adequado. Tranquilo? Então, esse item aqui ficou errado, por quê? Porque a primeira troca estava errada, né? Essa primeira troca aqui estava errada, a segunda estava correta. Tudo bem? Então, vamos para frente. Aqui, a gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos, nós nos acostumamos a morar em apartamentos de fundos. 45, a troca de pronomes. Então, agora eu não vou repetir, que a gente já sabe quais são os pronomes que vão aparecer aí. Também respeita as regras de concordância estabelecidas na norma padrão em... Ó, qual foi a troca de pronome que eu falei que eu não preciso nem citar, porque já tá aqui. A gente se acostuma... igual a nós, certo? Nos acostumamos. Tá vendo? Então, o agente, né? Que é separado, viu, pessoal? Não é o agente tudo junto, que o agente tudo junto é o agente 007, o agente de polícia, não tem nada a ver. Beleza? O agente separado é que é igual ao nós. Já aprenda a grafia aí, né? Como a gente dá a ideia de primeira pessoa, a gente pôs o se aqui, como nós é de primeira do plural, veio o nós para cá. Certo? Então, essa troca de pronomes que aconteceu aí, de gente para nós, de ser para nós, né? Que também respeita as regras de concordância estabelecidas no padrão em tu te acostuma, você se acostuma. O que ele quer dizer, ó, vamos sair da segunda pessoa gramatical, que é o tu, certo? E vamos passar para a terceira pessoa. Certo? Você se acostuma. Tudo bem? Então tá, ó, os pronomes estão corretos. Tu te, você se, beleza. Agora, tu te acostumas é a forma correta, por você se acostuma. Então, aqui nós temos um erro, certo? Nós temos um erro aí, porque tem que ser tu te acostumas, né? E aí vacilou, vacilou. Aqui a gente vai considerar o item errado, porque não respeita. Certo? A troca do pronome não respeita. A troca do pronome tem que influenciar o comportamento do verbo, viu, minha gente? E essa, na verdade, é uma solicitação aqui na questão. Você tem que saber que se você mudar o pronome, não é? Dependendo da referência aí, você também tem que mudar o verbo. Se você está colocando um pronome para marcar o texto como segunda pessoa, o verbo tem de acompanhar isso. Se você colocou tudo em terceiro, o verbo tem de acompanhar isso. Entendido? E sempre troca de segunda para terceira, porque são os tratamentos que nós podemos fazer. Certo? É assim que funciona. Vamos ver a próxima? Vamos ver a próxima questão. Nós temos assim. Ao passar para o plural a palavra atleta, na prática, o atleta de alto rendimento pode dispor desde novos equipamentos, e assim vai. O trecho ficará de acordo com a norma padrão se for assim construído. Então, vamos entender. Ele quer que nós passemos essa frase aqui, ó. Na prática, o atleta de alto rendimento pode dispor desde novos equipamentos. Então, vamos lá. Uma outra forma de escrever isso. Não é o que ele pediu aí? Veja que é uma outra forma, né? Colocando o atleta no plural. Então, tá aqui. Colocamos. Então, na prática, bateu. Olha como é que vocês resolvem questão de reescritura de frase. Aqui ainda está mencionado que é para fazer o plural, né? Mas não tem importância. Quando o examinador fala assim, ó, reescrevendo esse texto, mantendo correção e clareza. Ou quando a gente reescreve esse texto, muda o sentido. Você tem que bater no palavrinha por palavrinha, como eu vou fazer agora, né? Expressão por expressão, para ver se está tudo ok, beleza? Ó,
Então, na prática, os atletas de alto rendimento, ok, esse os tinha de ir para o plural mesmo. Agora, alto rendimento está associado a atletas por meio da preposição de. Então, ela não precisa variar. Olha lá, os atletas de alto rendimento, tá? Entenderam o que eu falei? Alto rendimento está relacionado a atletas pela preposição de. Certo? Então, vamos lá. Na prática, os atletas de alto rendimento, eles podem, sim, porque os atletas podem, e bateu aqui, né? Podem dispor. Opa, podem disporem? Não. Se nós usamos dois verbos, vai ficar assim, podem dispor desde novos equipamentos até alguma outra coisa que estava lá no texto, certo? Por isso que a primeira coisa que, na verdade, a gente faz quando é reescritura de frase, a gente primeiro lê a frase para ver se não tem nenhum erro, não é? Apareceu um errinho, você já bota errado na questão e vai embora. Não apareceu o erro, você tem que ir batendo pedacinho por pedacinho, como eu fiz aqui. Eu olhava embaixo, olhava em cima, olhava embaixo, olhava em cima, certo? É assim que eu fui fazendo. Vejam só, na prática, os atletas de alto rendimento, certo? Pode dispor? Não, podem dispor, certo? Aí vem desde novos equipamentos, certo? Agora, podem disporem? Não. Por quê? Porque esse verbo aqui, que é o auxiliar, já fez a referência. Olha lá. Já fez a referência. Então, eles podem dispor. Lembra que a gente tem o auxiliar e aqui vem o verbo principal. Numa locução verbal. Tá? Então, numa locução verbal, o que vai acontecer? A gente vai ter o verbo auxiliar e o verbo principal. O verbo auxiliar faz as concordâncias. Como aí no caso que ele fez que eles podem, certo? Eles podem. Tudo bem? E o principal vai ficar como, gente? Ou no infinitivo, ou no particípio, ou no gerúndio. Certo? Olha lá, não vai ficar disporem. Não, só vai ficar assim, infinitivo, particípio e gerúndio. E é o infinitivo impessoal, né? Dispor, falar, correr, brincar, etc. Tudo bem? Então, esse item aqui está errado. Belezinha? Então, vamos andar. Olha lá. Agora, a gente tem um texto. Desse texto, nós temos a seguinte questão. É natural que isso aconteça. É natural que isso aconteça. Quando mais não seja porque as certezas nos dão segurança e tranquilidade. Bom, justifica-se o emprego da vírgula, certo? Justifica-se o emprego da vírgula de acordo com as regras de pontuação da língua portuguesa por se tratar de um adjunto adverbial antecipado na estrutura da oração. Vejam, se ele fala adjunto adverbial antecipado, ele está dizendo que esta vírgula tem o adjunto adverbial que veio antes. É natural que isso aconteça, quanto mais não seja porque as certezas nos dão segurança e tranquilidade, certo? Então, mas antes dessa vírgula a gente tem mesmo um adjunto adverbial? Não, né? A gente tem um verbo aqui, olha lá. É natural que isso aconteça. Quando, tudo bem? Então, na verdade, nós temos uma vírgula aí que separa uma estrutura de outra estrutura, apenas isso. A gente poderia até pensar, olha, o quando é uma conjunção subordinativa que dá a ideia de tempo. Então, do quando mais não seja, porque daí para frente a gente tem um adjunto adverbial oracional. Certo? Então, marca aí uma oração subordinada adverbial. Mas não precisa complicar a vida de vocês, não. Porque aí, na verdade, nós temos uma oração sendo separada da outra. Às vezes acontece de a vírgula só acontecer por conta disso.
Então, esse item 47 aí está errado. Beleza? O adjunto adverbial é sempre aquele trecho solto, né? Aquele termo solto. A cada dia ficamos mais velhos. Então, a estrutura da frase é: nós ficamos mais velhos. A cada dia. Então, esse a cada dia é só para marcar o tempo. Se fosse uma expressão como essa, que eu falo que é avulsa, que ela fica solta no texto, vai para lá, vem para cá, ela pode ficar no começo, no meio, no fim, aí seria um adjunto adverbial. Mas antes nós temos: é natural que isso aconteça. Quanto mais não seja porque as certezas não dão segurança e tranquilidade. Então, quer dizer, a gente tinha primeiro uma estrutura oracional, é natural que isso aconteça. Encerrou uma ideia ali e começou uma outra de continuidade. Quando mais não seja, então, na verdade, separou uma oração da outra. É isso, uma estrutura da outra estrutura. Por conta da pausa da fala, é só isso. É natural que isso aconteça. E aí, depois, a outra observação. Tá certo? Então, a gente se despede aqui e a gente se encontra no nosso próximo bloco. Até lá!